Meu marido saía de casa todo dia de farda, dava bom dia para os passageiros do ônibus e voltava com um sorriso no rosto. Os vizinhos diziam que ele era o homem mais trabalhador do bairro. Ninguém sabia que embaixo daquela casa tinha uma mulher acorrentada. Aquela mulher era eu. Fiquei 11 anos num porão de cimento sem ver o sol. E quando a enchente derrubou o muro, o vizinho olhou para o buraco e achou que era defunto. Não era. Era eu. Viva. Com uma corrente no pulso e os ossos aparecendo. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Cheguem mais perto, por favor, que hoje essa conversa é comprida e pesada, mas tem um final que só Deus poderia escrever. Vocês estão me encontrando aqui na minha mesinha da sala, perto da janela aberta, porque janela aberta é obrigatório nesta casa, viu? Pode chover, pode ventar, pode cair o mundo, mas as janelas ficam abertas. Sempre. E eu estou aqui fazendo uma coisa que aprendi depois de velha, pintando pano de prato. Olha só. Tenho aqui a tinta de tecido, os pinceizinhos fininhos que a moça da papelaria separou para mim e esse pano branco que vai virar uma flor de hibisco vermelha. Vocês acham bonito? Eu acho lindo. Lindo demais. Porque pintar é colocar cor onde antes não tinha. E a vida dessa vovó aqui ficou muitos anos sem cor nenhuma. Muitos anos só de cinza, de escuro, de nada. Então agora eu pinto tudo. Pinto pano de prato, pinto capinha de almofada, pinto até o batente da porta. Tudo que eu posso encher de cor, eu encho. Porque cor é liberdade. E liberdade é uma coisa que quem nunca perdeu não sabe o valor que tem. A gente só sabe o valor de uma janela aberta quando passa anos sem ter uma. A gente só sabe o valor de uma cor bonita quando vive no escuro por tanto tempo que esquece que cor existe. Aqui do meu lado, olha, tá a Sol. A Sol é minha cachorra. Vira-lata caramelo que eu achei na rua em 2020. Magrinha, com fome, sem dono. Igualzinha a mim quando me encontraram. Chamei ela de Sol de propósito. Porque Sol é a coisa mais importante que existe nesse mundo e a maioria das pessoas nem percebe. Acorda de manhã, o sol tá ali, quente, generoso, e ninguém agradece. Mas eu agradeço. Todo dia de manhã eu acordo, abro a janela e fico 10 minutinhos com o rosto virado pro sol. É meu ritual. Minha oração. Meu jeito de dizer pro mundo que eu tô aqui, que eu sobrevivi, que eu não morri naquele chão de cimento onde queriam que eu morresse. Meu nome é Analice. Analice Ferreira Gomes. Tenho 58 anos de idade e moro aqui em Grajaú, no interior do Maranhão, essa terra quente de gente forte. Moro num apartamento térreo, simples, pequenininho, que a prefeitura cedeu pelo Programa de Proteção a Vítimas. Tem uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Mas sabe o que tem de mais precioso nesse apartamento? 3 janelas. 3. E eu agradeço por cada uma delas todo santo dia, porque já vivi num lugar que não tinha nenhuma. Nenhuma janela, nenhuma fresta, nenhuma luz. E esse lugar era embaixo da casa do meu próprio marido, vivo da minha aposentadoria por invalidez e de uma pensãozinha assistencial. Não é muito, meus queridos, mas para quem passou 11 anos sem ter nada, nada mesmo, nem um copo de água quando queria, nem um raio de luz quando precisava, ter o básico é riqueza. Ter uma cama é riqueza. Ter um teto é riqueza. Ter a porta que eu mesma abro e fecho quando eu quero, sem cadeado, sem corrente, sem ninguém decidindo por mim, isso é a maior riqueza que existe nessa vida. E eu sei disso porque perdi tudo isso por 11 anos. E quando a gente perde, aprende. Aprende de um jeito que nenhum livro ensina, que nenhuma escola explica. Aprende na carne, no osso, no escuro. Mas antes de eu continuar essa história, que é longa e pesada e vai doer em vocês como dói em mim toda vez que eu conto, eu quero fazer um pedido especial. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me vendo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. Foi de manhãzinha com o cafezinho, foi depois do almoço naquela preguicinha boa ou foi de noitinha antes de dormir? Eu leio todos os comentários, viu? Todos, um por um, com calma,
porque cada comentário de vocês é uma companhia para essa vovó que ficou tempo demais sem companhia nenhuma. Então me conta. E se vocês puderem, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa aquele sininho para não perder as próximas histórias. Faz isso por essa vovó. Faz porque cada like, cada inscrição, ajuda essa história a chegar em mais gente que precisa ouvir. Em mais gente que talvez esteja passando por algo parecido e não sabe que não está sozinha. Combinado? Combinado. Bom, agora deixa eu voltar lá atrás. Lá no começo de tudo. Porque para vocês entenderem o que essa mulher aqui viveu, vocês precisam conhecer a menina que eu fui antes de tudo mudar. Precisam conhecer a Analice que ria, que brincava, que sonhava. Porque essa Analice existiu. Existiu e era feliz. E é por ela que eu conto essa história. Eu nasci aqui em Grajaú mesmo, em 1968. Naquele tempo, Grajaú era uma cidadezinha pacata, às margens do rio, de rua de terra batida, de casa de adobe, de gente que se conhecia pelo nome e pelo apelido. Terra quente, de sol forte que rachava o chão e queimava a pele, mas que tinha um povo trabalhador, de fibra dura, de mão grossa e coração manso. Terra de arroz, de mandioca, de peixe do rio, de babaçu que as mulheres quebravam no terreiro de manhã cedo com a marreta pesada e os braços fortes. Meu pai se chamava Bertoldo, Bertoldo Ferreira Lima. Homem moreno, magro, de ombro largo e mão calosa. Trabalhava na roça, plantava arroz, feijão, mandioca, milho, o que o chão desse. Acordava às 4 da manhã, antes do galo, quando o céu ainda estava escuro e o sereno molhava tudo. Pegava a enxada no canto da varanda, o chapéu de palha na cabeça e saía pisando na terra macia, sem fazer barulho para não acordar a gente. Voltava quando o sol já estava descendo atrás da serra, com a camisa encharcada de suor, as botas cheias de lama vermelha do Maranhão, e sentava no banco de madeira da varanda para fumar um cigarrinho de palha enquanto esperava a janta. Meu pai era homem de poucas palavras. Não era de abraçar, não era de dizer eu te amo, que naquele tempo, homem do interior não dizia essas coisas. Achava que era frescura, coisa de gente da cidade. Mas a gente sabia que ele amava. Sabia pelo jeito que trabalhava sem reclamar, de segunda a segunda, sem folga, sem descanso. Sabia pelo jeito que trazia rapadura escondida no bolso da calça para dar pra gente quando a mãe não estava vendo. Porque rapadura era cara, e minha mãe ia brigar se soubesse que ele gastou dinheiro com doce. Sabia pelo jeito que ficava acordado a noite inteira quando algum filho adoecia, sentado na beira da rede com o rosto preocupado, a mão na testa da criança medindo febre, sem dormir, sem reclamar, velando como velador de defunto, mas de gente viva, de gente que ele amava mais que a própria vida. Minha mãe era a Djanira, Djanira Moreira Ferreira, mulher pequena, forte, de braço que não cansava e língua que não parava. Minha mãe falava por 10. Falava com as vizinhas no portão de manhã, falava com as galinhas no terreiro de tarde, falava com o fogão quando a lenha não queria pegar, falava sozinha no quintal enquanto lavava roupa no tanque de cimento, esfregando com força que espantava até o sabão. E cozinhava, meus queridos. Minha mãe cozinhava que nem santa padroeira da cozinha. O arroz dela era solto, temperado com alho socado no pilão e banha de porco fresca, aquele cheiro que tomava conta da casa inteira e saía pela janela e chamava os vizinhos que passavam na rua. O feijão tropeiro dela, com farinha grossa, torresmo crocante e couve fininha cortada na faca, era famoso no bairro. As vizinhas vinham pedir a receita e minha mãe dava de boa vontade, mas nunca contava o segredo de verdade, que era um punhadinho de cominho que ela colocava escondido no final, quando ninguém estava olhando, e dizia que era bênção de Deus no tempero. Nós éramos 4 irmãos. Eu era a mais velha. Depois de mim veio o Erivaldo, 2 anos mais novo, menino danado que vivia com o joelho ralado de tanto correr na rua de terra. Depois a Neuza, 5 anos mais nova, quietinha, tímida, que gostava de ficar atrás da saia da minha mãe e não largava a boneca de pano que minha avó fez para ela. E por último, o Reginaldo, o caçula,
que nasceu quando eu já tinha 8 anos e chegou chorando tão alto que meu pai disse que aquele menino ia ser vereador. A casa era de adobe, telhado de telha colonial rachada que vazava quando chovia forte, chão de terra batida na sala e nos quartos que minha mãe varria com vassoura de mato toda manhã cedo. Tinha 2 quartos, um para os meus pais e outro para os 4 filhos, onde a gente dormia em rede, 2 de cada lado do cômodo, amarradas nas vigas de madeira que rangiam quando a gente balançava. De noite era aquela confusão, um batendo na rede do outro, um puxando o lençol fino do outro, o Erivaldo roncando, a Neuza chorando de pesadelo, o Reginaldo mamando. A cozinha ficava no fundo, com fogão a lenha que ficava aceso do amanhecer até depois da janta. O fogão era de tijolo, com chapa de ferro em cima, e minha mãe passava o dia ali, entre panelas de alumínio amassadas, colher de pau gasta e o cheiro de comida que era o perfume daquela casa. O quintal era grande, cercado de estacas de madeira com arame. Tinha pé de manga, pé de caju que dava fruta grande e doce, um pé de tamarindo enorme que dava uma sombra gostosa, onde meu pai armava a rede nos domingos de tarde, e a horta da minha mãe. Cebolinha, coentro, pimenta de cheiro, alfavaca, quiabo, maxixe. No fundo, o chiqueiro com 2 porcos que engordavam o ano inteiro para matar no Natal, e o galinheiro com umas 15 galinhas que minha mãe chamava, uma por uma pelo nome. Tinha a branquinha, a pintada, a bicuda, a danada, a fujona. Minha mãe conversava com aquelas galinhas como se fosse gente. Dizia: "Branquinha, bota um ovo bonito para mim hoje, que eu tenho visita." E a galinha olhava para ela com aquele olho de galinha e ia pro ninho. E botava. Minha mãe jurava que era porque pediu com jeitinho. Minha infância foi boa, meus queridos. Simples, pobre, apertada, mas boa. Boa daquele jeito que só quem viveu no interior sabe. Sem brinquedo de loja, sem televisão, sem geladeira, sem nada do que vocês hoje acham necessário. Mas com tudo que importa de verdade, mãe que cuidava, pai que protegia, irmãos para brincar, quintal para correr, rio para tomar banho, estrela para contar de noite deitada na calçada. Eu brincava na rua de terra com os vizinhos, de pique-esconde entre os pés de manga, de queimada com bola feita de meia velha amarrada com barbante, de pular corda de cipó que a gente cortava no mato. Tomava banho no rio Grajaú com meus irmãos nos domingos de tarde, aquela água fresca que era um alívio no calor bruto do Maranhão. Minha mãe gritava da beira: "Cuidado com o fundo, cuidado com a correnteza." E a gente fingia que obedecia e ia cada vez mais para o meio do rio, rindo, espirrando água, mergulhando até o nariz arder. Na escola, eu era estudiosa. Gostava de ler. Gostava de escrever bonito no caderno, com aquela letra redonda que a professora elogiava. Gostava de número, de conta de somar e multiplicar. A professora Edileuza, que Deus a tenha em boa paz, dizia para minha mãe na porta da escola: "Dona Janira, a Analícia é inteligente. Essa menina merecia estudar mais." Minha mãe agradecia com os olhos brilhando de orgulho, mas a gente sabia que estudar mais era luxo que família pobre não podia pagar. Livro era caro, escola longe era impossível, e em casa sempre faltava braço para ajudar. Estudei até a 4ª série. Depois tive que parar para ajudar, cuidar dos irmãos menores, ajudar na roça quando meu pai precisava, lavar roupa para fora para ganhar uns trocados. A escola ficou para trás, como ficam tantas coisas na vida de menina pobre do interior. Mas mesmo com a vida apertada, mesmo sem sapato direito, sem roupa nova, sem nada do que as meninas da cidade tinham, a gente era feliz. Feliz daquele jeito simples, de quem não sabe que é feliz porque nunca conheceu outra coisa e não tem com o que comparar. Feliz de sentar na calçada de noite e olhar as estrelas que brilhavam forte no céu limpo de Grajaú, sem luz de poste para atrapalhar. Feliz de comer manga verde com sal e pimenta sentada no galho da árvore. Feliz de correr descalça na terra quente de dezembro. Feliz de dormir na rede ouvindo os grilos cantarem e o vento sacudir as folhas do coqueiro. E meus pais se amavam, meus queridos. Se amavam daquele jeito calado do sertão, que não é de beijo e abraço na frente dos outros, mas é de presença, de companhia, de silêncio bom. De noite, depois que a gente deitava nas redes e fingia que dormia,
Eu espiava pela fresta da porta e via meu pai e minha mãe sentados juntinhos na varanda. Ele fumando o cigarrinho de palha devagar, ela descascando castanha de caju no colo, os dois em silêncio, mas um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Um silêncio que era amor, um silêncio que era paz. E eu cresci achando que casamento era isso. Companhia mansa, trabalho junto, silêncio bom. Eu cresci achando que todo marido era como meu pai, homem que nunca ergueu a mão para minha mãe, que nunca gritou com ela na frente de ninguém, que nunca fez ela chorar de medo. E foi esse pensamento que me levou pro inferno. Fui crescendo, e Grajaú foi crescendo comigo, devagarinho, como cresce tudo no interior. Quando eu fiz 13 anos, a cidade ganhou energia elétrica em algumas ruas do centro, e todo mundo achou que o futuro tinha chegado de vez. Minha mãe levou a gente para ver as lâmpadas acenderem na praça de noite, e eu fiquei ali, boquiaberta, encantada, olhando aquela luz amarela que parecia mágica. Luz elétrica, meus queridos. Coisa que vocês acham tão normal que nem pensam a respeito, mas que para mim, naquele tempo, era um milagre de Deus. Eu não sabia, naquela noite bonita da praça toda iluminada, com as crianças correndo e os adultos aplaudindo, que anos depois ia passar 11 anos da minha vida inteira sem ver luz nenhuma. Nem elétrica, nem de vela, nem de lamparina, nem de sol. Se eu soubesse, teria ficado naquela praça para sempre, olhando aquelas lâmpadas, guardando a luz dentro de mim para aguentar o escuro que viria. Na adolescência, eu ajudava minha mãe em casa de manhã e trabalhava de tarde lavando roupa para fora. Minha cliente fixa era a esposa do dono da mercearia, Dona Carminda, uma senhora gordinha de voz mansa que me tratava bem, pagava uns trocados certinho todo fim de mês e ainda me dava as roupas velhas dos filhos dela que não serviam mais. Eu era menina séria, quieta, de poucos amigos. Gostava de ficar sozinha lendo os jornais velhos que o seu Raimundo da banca deixava para mim. Já amassados, já rasgados, mas com letras, com histórias, com notícias de um mundo que parecia tão longe de Grajaú que podia ser outro planeta. Eu sonhava em ser professora. Achava lindo a professora Edileuza na frente da sala, com o giz na mão, a voz firme, ensinando as crianças a ler. Eu queria ser que nem ela. Queria ter aquele poder de abrir a cabeça das pessoas com palavras. Mas sonho de menina pobre no Maranhão dos anos 80 era sonho que ficava balançando na rede, esperando um dia que nunca chegava. Quando eu fiz 17 anos, meu pai morreu. Infarto fulminante, na roça, debaixo do sol brutal de dezembro. Caiu entre as fileiras de mandioca e não levantou mais. Os vizinhos da roça de lado levaram ele para casa em cima de uma tábua, coberto com lona de plástico azul. Minha mãe ajoelhou do lado dele na sala, segurou a mão dele que já estava fria e ficou em silêncio. Mas dessa vez o silêncio não era bom. Não era o silêncio de amor da varanda. Era o silêncio de quem perdeu a metade de si e não sabe como continuar existindo com a metade que sobrou. Minha mãe nunca mais foi a mesma depois daquele dia. O riso sumiu da boca dela. A fala diminuiu. E a mulher que conversava com as galinhas, que gritava com a lenha, que reclamava do sol, virou uma mulher calada que ficava sentada na varanda, olhando para o nada, para o vazio, para o lugar onde meu pai sentava para fumar. Com meu pai morto, eu virei o arrimo da casa. Com 17 anos, cuidava dos irmãos, trabalhava lavando roupa para fora, vendia quitanda na feira, bolo de mandioca, beiju, pé de moleque, e tentava manter a roça funcionando com a ajuda do Erivaldo, que tinha 15 e já estava virando homem na marra, como viram todos os meninos pobres que perdem o pai cedo demais. A vida ficou dura, mais dura do que já era, e apertou de um jeito que a gente chegava a dividir um prato de arroz com feijão entre 4 bocas e dizer que estava satisfeito. E foi nesse momento, nessa fase de vida apertada e coração cansado, que o Edivaldo apareceu. Eu conheci o Edivaldo Gomes Ribeiro em 1993. Eu tinha 25 anos. Já era mulher feita, já tinha passado muita coisa, já carregava a casa nas costas desde os 17. Ele tinha 29 anos. Trabalhava como motorista de ônibus urbano em Grajaú, na linha que ia do centro até o bairro Santa Rita.
Eu pegava esse ônibus toda semana para ir na feira do centro vender as quitandas que minha mãe ainda fazia, porque cozinhar era a única coisa que minha mãe não tinha parado de fazer depois da morte do meu pai. E toda vez que eu subia naquele ônibus com a bacia de alumínio equilibrada na cabeça, cheia de bolo e beiju embrulhado em folha de bananeira, o Edivaldo estava ali no volante. De farda azul limpa, cabelo preto penteado para trás, bigode grosso bem aparado, braço forte apoiado na janela. Sorriso fácil, dente branco, cheiro de colônia barata mas limpinha, daquelas que vende na farmácia em frasco de vidro verde. E todo dia que eu subia, ele olhava para mim e dizia com aquela voz grossa e mansa: "Bom dia, dona Bonita." Ninguém me chamava de bonita, meus queridos. Ninguém no mundo. Eu era magra, tímida, sem graça nenhuma. Cabelo castanho comprido preso num coque apertado, vestido simples de algodão, chinelo de dedo surrado. Rosto fino, maçãs do rosto saltadas de quem come pouco, olhos castanhos claros que olhavam sempre para o chão porque eu tinha vergonha de olhar para o mundo de frente. E de repente, naquele ônibus poeirento de Grajaú, tinha um homem bonito, fardado, cheiroso, me chamando de bonita todo santo dia às 6 da manhã. Aquilo foi entrando no meu coração devagarzinho, como água de chuva entrando na rachadura do chão seco, sem pressa, sem barulho, mas entrando, e enchendo um vazio que eu nem sabia que existia dentro de mim. Namoramos 6 meses. Namoro recatado, de interior, de sentar na varanda da casa da minha mãe com a porta aberta e os irmãos espiando. Ele era atencioso, carinhoso, educado. Trazia presente, um corte de tecido florido para eu fazer vestido, um sabonete cheiroso de lavanda, um pacotinho de balas de coco. Ia na minha casa, cumprimentava minha mãe com respeito, tirava o chapéu na porta, tomava café na varanda sem reclamar que estava fraco, conversava com os meus irmãos, brincava com o Reginaldo. Todo mundo gostava dele. As vizinhas suspiravam. Minha mãe, que quase não falava mais desde a morte do meu pai, olhava para o Edivaldo e dizia baixinho para mim: "Esse aí é gente boa, Analice. Segura esse homem. Não deixa escapar." E eu segurei. Segurei com as 2 mãos. Segurei achando que estava segurando minha salvação. Casamos em 1994. Eu tinha 26 anos. Casamento simples. Cartório de manhã, almoço na casa dele de tarde. A casa dele ficava no bairro Santa Rita, periferia de Grajaú. Casa de alvenaria, 3 quartos, quintal grande com muro alto, 2,5 metros de muro de bloco. Achei estranho quando vi pela primeira vez. Muro alto demais para uma casa simples de bairro. Mas não disse nada. Não perguntei. E no fundo do quintal, atrás do tanque de lavar roupa, uma porta de ferro com cadeado grosso. Porta pesada, escura, que destoava do resto da casa. Edivaldo disse que era depósito de ferramentas. Tem chave de fenda, martelo, essas coisas de obra. Cheio de rato lá dentro, não mexe não. Eu acreditei. Porque a gente acredita quando ama. Quando ama de verdade, a gente engole a dúvida com a mesma facilidade que engole a saliva. E eu amava aquele homem. Amava com a fome de quem nunca teve amor de companheiro, de quem cresceu sem pai desde os 17, de quem carregou a família nas costas sem nunca ter alguém para carregar ela. Nos primeiros anos, foi bom. Não maravilhoso, não perfeito. O Edivaldo já mostrava sinais desde o começo. Não gostava que eu saísse sozinha. Para que sair? Tem tudo em casa. Não gostava que eu conversasse com homem, nem com o vizinho do portão. Tu fica dando conversa para macho e depois eu que sou o trouxa. Não gostava que eu usasse roupa que mostrasse o braço, que mostrasse o joelho. Mulher casada se cobre. Vai provocar quem? Mas em 1994, no interior do Maranhão, isso era marido zeloso. Todo mundo dizia isso. As vizinhas diziam: "Ah, é porque ele gosta." Minha própria mãe dizia. É assim mesmo, Analice. Homem que gosta, cuida. E eu engolia. Engolia porque todo mundo engolia. Engolia porque não conhecia nada diferente. Engolia porque achava que ciúme era amor disfarçado. O Tiago nasceu em 1997,
Menino forte, cabelo preto igual ao pai, olhos grandes que olhavam o mundo com curiosidade. A Letícia veio em 2000. Menina quietinha, de olho claro igual ao meu, que ria pouco, mas quando ria, iluminava a casa inteira. 2 filhos. A vida apertou mais ainda. Eu quis voltar a trabalhar. Tinha vaga na padaria do seu Zequinha, no centro. Ele precisava de caixa. Eu tinha experiência. O salário ia ajudar. Falei pro Edivaldo. Mulher minha não trabalha. Edivaldo, mas a gente tá precisando. O dinheiro tá curto. Os meninos precisam de... Eu não terminei a frase. O que veio depois, veio rápido, na cozinha, de manhã. Com o Tiago assistindo o desenho na sala, sem ver nada. Veio tão rápido que eu não vi a mão. Só senti o rosto queimando e o gosto de ferro no lábio. O gosto de sangue. Fiquei parada olhando para ele. E ele me olhou de volta como se não tivesse acontecido nada. Como quem espanta uma mosca. Virou as costas e foi pro trabalho. De farda azul. Cabelo penteado. Cheiro de colônia. Bom dia para todo mundo no ônibus. E eu fiquei ali na cozinha, com o lábio inchando e o coração quebrando. E não disse nada. Não contei para ninguém. Cobri com gelo, inventei que bati na porta do armário e fui cuidar dos meninos. Eu não insisti mais no trabalho. Depois daquele dia, veio mais. E mais. E mais. A frequência foi aumentando como água de rio na cheia. Devagar no começo, depois sem controle. Eu cobria com roupa comprida, com maquiagem barata de farmácia, com mentira ensaiada na frente do espelho. Bati na porta. Caí da escada. Tropecei no quintal. As vizinhas olhavam com aquele olhar de quem entende, mas finge que não. Porque o Edivaldo era gente boa. Era o motorista simpático que dava bom dia, que dava troco certo, que nunca faltou um dia de trabalho. Os colegas chamavam ele de Edivaldão Gente Boa. Os vizinhos chamavam de Seu Edivaldo, homem trabalhador. Ninguém que faz isso com a esposa pode ser assim, pensavam. Mas pode. Quando a porta está fechada e o sorriso está aberto, quando a farda está limpa e a casa está trancada, qualquer monstro se disfarça de gente de bem. E eu aguentei. Aguentei porque tinha 2 filhos que dependiam de mim. Aguentei porque não tinha para onde ir. Minha mãe já estava doente, os irmãos tinham saído de Grajaú. Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha ninguém. Aguentei porque achava que um dia ia melhorar, que ele ia mudar, que o homem do bom dia, Dona Bonita, ia voltar. Achava que se eu fosse mais obediente, mais quieta, mais invisível, ele ia parar. Ele nunca parou. E o homem do bom dia, Dona Bonita, nunca voltou. Porque aquele homem nunca existiu. Era máscara. E a máscara caiu naquela cozinha junto com o sangue do meu lábio. O dia que tudo mudou de verdade, o dia que a minha vida partiu em 2 e nunca mais colou, foi 14 de março de 2008, uma quarta-feira. Eu lembro de cada detalhe daquele dia como se estivesse gravado com ferro quente na minha memória. Era véspera do aniversário da cidade. Grajaú fazia festa na praça, com barraquinha de comida, forró no coreto, fogos de artifício à meia-noite. Os meninos queriam ir. O Tiago implorou. A Letícia ficou pulando na sala. Meus filhos queriam ver os fogos. E eu, que quase nunca saía de casa, que vivia trancada naquele muro de 2,5 metros, pensei, vou rápido, volto rápido, ele está no turno da tarde, nem vai saber. Peguei os meninos e fui. Fui a pé, porque ônibus de noite não tinha. Foram 20 minutos de caminhada na rua de terra do Santa Rita até a praça do centro. Os meninos iam na frente correndo, eu atrás segurando a bolsinha com o documento e uns trocados. A praça estava bonita. Lâmpadas coloridas penduradas nos fios, cheiro de espetinho e algodão doce, música de forró saindo das caixas de som. Ficamos 2 horas. 2 horas de alegria, de normalidade, de ser gente, de ver meus filhos rindo, comendo pipoca, olhando os fogos com a boca aberta. Voltamos às 8 da noite. Quando abri o portão da casa, o coração disparou antes dos olhos verem. O Edivaldo estava em casa, sentado na sala, no escuro, sem televisão, sem rádio, sem nada. Só ele.
sentado na cadeira de balanço, no escuro, esperando. Onde tu tava? Na praça com os meninos, Edivaldo. Tinha festa de... Não terminei. O que veio depois me dobrou no chão da sala. Dobrei feito pano de chão. Os meninos gritaram. Ele olhou para os meninos com aquele olhar que eu conhecia, o olhar que não admitia discussão, e disse com a voz controlada, sem gritar, quase num sussurro que era pior que grito: vai pro quarto, agora. Eles foram, chorando, correndo. E eu ouvi a porta do quarto bater. Ele me pegou pelo cabelo, me arrastou pela cozinha, o cabelo puxando, a cabeça inclinada, meus pés escorregando no piso. Abriu a porta dos fundos com um chute. Me levou pelo quintal escuro, até a porta de ferro. Tirou a chave do bolso. Abriu o cadeado. E me jogou lá dentro. Escada de cimento. Caí rolando. Cada degrau batendo nas minhas costas, nos meus braços, na minha cabeça. Bati a testa no chão lá embaixo. Sangue. Escuro total. Um escuro que eu não conhecia. Não o escuro de quarto com a luz apagada, porque nesse escuro tem fresta na porta, tem luar na janela, tem alguma coisa. Aquele escuro era absoluto. Era o escuro de olho fechado com as mãos tampando, mas com os olhos abertos. A porta de ferro fechou em cima. O cadeado trancou. Eu ouvi os passos dele subindo a escada. Ouvi ele entrando em casa. Ouvi a porta dos fundos fechando. E ficou escuro, escuro e silêncio. Cheiro de cimento molhado, de mofo, de terra úmida. Eu achei que era castigo temporário, que ele ia me deixar ali umas horas e depois abrir, como fazia com as outras coisas. Machucava, depois pedia desculpa, depois comprava presente. Trazia flor, trazia doce, trazia "me perdoa, Analice". Eu perdi a cabeça. O ciclo que toda mulher nessa situação conhece de cor. O ciclo que a gente decora como reza. Ele não abriu em horas, não abriu no dia seguinte, nem no outro dia, nem no outro, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. As horas viraram dias, os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. 11 anos. O porão tinha 4 metros por 3, menor que a sala desse apartamento onde eu estou agora. Chão de cimento bruto, áspero, frio. Paredes de blocos sem reboco, com a textura grossa que arranhava a pele quando eu encostava. Teto baixo. Eu ficava em pé e passava a mão no teto, sentia o cimento gelado nos dedos. Sem janela, sem fresta, sem luz, uma porta de ferro. E escuro. Escuro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 11 anos. Eu não sabia quando era dia e quando era noite. Não sabia quando era segunda e quando era domingo. Não sabia quando era janeiro de sol quente e quando era junho de chuva fria. Tudo era igual. Tudo era escuro. Tudo era cimento. O tempo virou uma massa sem forma, sem divisão, sem sentido. Um dia era igual a 1000 dias, e 1000 dias eram iguais a 1 minuto. Porque sem sol, sem lua, sem relógio, sem barulho do mundo, o tempo não existe mais. Ele derrete. Ele some, ele vira nada. Nos primeiros dias eu gritei. Gritei com toda a força que tinha nos pulmões. Gritei o nome dos meus filhos. Gritei, socorro! Gritei até a voz rachar, até a garganta arder, até não sair mais nada além de um chiado rouco. Bati na porta de ferro com as mãos até os punhos sangrarem, até a pele abrir, até os ossos doerem. Ninguém ouviu. Ninguém. O porão era embaixo da casa. O muro do quintal tinha 2,5 metros de altura. E a parede que dava para o terreno do vizinho era de bloco duplo. Duplo, meus queridos. Parede grossa de propósito. Ele tinha construído daquele jeito de propósito. Cada bloco, cada parafuso, cada centímetro daquele porão tinha sido pensado. Aquilo não era depósito de ferramentas. Nunca foi. Era cela. Era prisão. Ele planejou aquilo com a mesma frieza com que planejava a rota do ônibus. Depois de uma semana, eu acho que foi uma semana, mas não sei porque eu já não sabia contar os dias. Ele abriu a porta pela primeira vez. A luz do quintal entrou como facada nos meus olhos. Fechei a cara, protegi com a mão.
E quando consegui abrir, vi ele descendo a escada com uma garrafa de água de plástico e um prato de arroz com feijão frio. Me olhou ali no chão, suja, com sangue seco na testa, desidratada, tremendo, e disse com a voz calma, como quem fala do tempo: Tu vai ficar aqui até aprender a me obedecer. Quando eu achar que tu aprendeu, eu solto. Eu nunca aprendi o suficiente para ele. Ou ele nunca achou que eu aprendi. Ou, e essa é a verdade que eu demorei anos para entender, ele nunca pretendeu me soltar. Nunca. Porque soltar significava perder o poder. E o poder era tudo que aquele homem tinha. O poder de decidir se eu comia ou passava fome. Se eu bebia água ou secava de sede. Se eu vivia ou morria. Ele era Deus naquele porão, o Deus do escuro, e eu era a coisa sobre a qual ele tinha controle total. A rotina se estabeleceu como sentença. Ele descia uma vez por dia. De madrugada, quando a rua dormia, quando os vizinhos roncavam, quando nenhum olho via, trazia água e comida. Pouca, sempre pouca. Arroz branco, feijão aguado, às vezes um punhado de farinha seca. Nunca fruta, nunca verdura, nunca carne, nunca o suficiente para encher o estômago de uma mulher adulta. Eu vivia com fome permanente, fome que não é vontade de comer, é dor. Dor no estômago que aperta, que torce, que queima. O corpo foi secando, mês a mês, ano a ano. Os ossos foram aparecendo debaixo da pele como se quisessem sair para fora. As costelas, os pulsos, as clavículas, o quadril. Eu passava a mão no meu corpo e sentia osso onde antes tinha carne. Sentia o esqueleto por baixo da pele fina que ia ficando cada vez mais transparente. Ele colocou um balde de plástico no canto do porão. Meu banheiro. Trocava quando tinha vontade. Às vezes passava 3 dias, 4 dias sem trocar. O cheiro. Eu não vou descrever o cheiro, meus queridos, porque cheiro é a memória mais forte que existe. É a última que vai embora. E eu passei anos tentando tirar aquele cheiro de dentro do meu nariz, de dentro da minha alma. E não quero chamar ele de volta. Não quero. Depois de uns meses, ele trouxe uma corrente. Corrente grossa, de elo soldado, dessas de prender portão pesado. Prendeu uma ponta na parede com parafuso e bucha de concreto. A outra ponta, no meu pulso. Não o tempo todo. Quando ele descia para trazer comida, prendia a corrente. Para eu não tentar correr para a porta enquanto estava aberta. Eu não teria conseguido correr. Não tinha mais força nas pernas para dar 2 passos rápidos. Mas ele prendia assim mesmo. Porque prender era o ritual dele. Era a parte que ele mais gostava. O momento em que o metal frio encostava no meu pulso e eu sentia o peso do poder dele sobre mim. A corrente não era necessidade, era prazer. O prazer doente de controlar. Eu tentei contar os dias no começo. Riscava a parede com o garfo que vinha na comida. Riscos finos no bloco de cimento. 1 por dia. Ou o que eu achava que era um dia. Fiz 437 riscos antes de perder a conta. Os riscos se misturaram. Desisti. Porque contar os dias num lugar sem dia é contar nada. É fingir que o tempo existe quando ele já morreu. O corpo foi se desfazendo aos poucos, como casa que ninguém cuida. Primeiro racha, depois descasca, depois desmorona. A artrite veio primeiro, cimento frio no corpo todo dia, toda noite, toda hora, durante anos. Os joelhos incharam, endureceram, pararam de dobrar direito. As costas entortaram de ficar encolhida no chão. Os dentes começaram a cair, um por um, sem aviso, sem dor às vezes, só caíam. Sem cálcio, sem vitamina, sem sol, o corpo não segura os dentes. Perdi 11. Os que sobraram escureceram. A pele mudou de cor. Não ficou branca, ficou cinza. Cinza de cimento, de parede, de morte. Eu era morena quando entrei naquele porão. Morena de sol do Maranhão. Quando saí, eu estava de uma cor que não era cor. Era ausência de tudo. O cabelo caiu em tufos. Desnutrição arranca o cabelo da cabeça como o vento arranca folha de árvore.
Eu encontrava tufos no chão de cimento e às vezes não sabia se eram meus ou dos ratos. Os ratos. Eu dividia o porão com eles. No começo, eu gritava quando apareciam. Depois acostumei. Depois virou companhia. Virou a única companhia. Eu guardava um grãozinho de arroz da comida e deixava no canto para eles virem. Tinha um rato cinza grande que aparecia toda noite no mesmo horário. Eu chamei ele de Dudu, porque ele era o único ser vivo que me visitava sem me machucar. O único que vinha perto de mim sem querer me destruir. E quando o Dudu sumiu, acho que morreu, porque ratos não vivem muito, eu chorei. Chorei como se tivesse perdido um amigo. Porque tinha. Enquanto eu desaparecia naquele buraco de cimento, o Edivaldo viveu a vida dele lá em cima. Normal. Inteira. Como se embaixo da casa não tivesse ninguém. Continuou dirigindo o ônibus. Continuou dando bom dia para os passageiros. Continuou indo na igreja. Se converteu evangélico em 2010. Passava a Bíblia debaixo do braço. Cantava hino no culto. Dava testemunho de homem de Deus para o pastor. Continuou cumprimentando o vizinho na rua, ajudando a empurrar carro que atolava na lama, emprestando ferramenta, sendo o Edivaldão gente boa de sempre. E para os filhos, ele repetiu a mesma mentira que contou para todo mundo, com a mesma cara de vítima, com os mesmos olhos de quem foi abandonado. Sua mãe foi embora. Foi embora com outro homem. Abandonou vocês. Eu fiquei sozinho para criar vocês dois. Os meus filhos acreditaram, porque filhos acreditam no pai. Porque ele era a única referência que sobrou. Porque eu, e essa parte me despedaça o peito mais do que qualquer corrente, mais do que qualquer fome, mais do que 11 anos no escuro, eu nunca tinha conversado com meus filhos sobre o que acontecia dentro daquela casa. Eu escondia, mentia, disfarçava, dizia que caí, que bati, que tropecei. Então, quando o pai disse que a mãe tinha fugido com outro homem, fez sentido na cabeça deles. Porque mãe que cai de escada e bate em porta, talvez seja mãe que foge mesmo. O Tiago cresceu com raiva de mim. Uma raiva que ele alimentou dia a dia, ano a ano, como se fosse fogueira que ele não deixava apagar. Raiva da mãe que abandonou. Saiu de Grajaú em 2010, com 21 anos. Foi para Goiânia. Virou motorista de aplicativo. Não olhou para trás. Não quis saber. Não quis procurar. Porque para ele, a mãe tinha escolhido outro homem em vez dos filhos. E essa é a ferida que mais sangra no coração de um filho. A Letícia cresceu com tristeza. Não com raiva. Com uma tristeza mansa, silenciosa, que morava nos olhos claros dela e não saía nunca. Perguntava para o pai: por que a mamãe foi embora, pai? E o Edivaldo, com a mesma voz mansa que usava para dar bom dia no ônibus, respondia: porque ela não amava vocês, minha filha, mas eu amo. Eu fiquei. A Letícia saiu de casa em 2012, aos 20 anos. Foi para Palmas, virou atendente de farmácia. Levou a tristeza junto na mala. E eu estava embaixo daquela casa, a metros dos meus filhos, metros, centímetros. O Tiago dormia no quarto dele, que ficava exatamente em cima do porão. Eu ouvia os passos dele no piso. Ouvia ele andando de noite quando ia no banheiro, os pés arrastando no chão. Eu encostava a mão no teto de cimento do porão e era como se encostasse no pé do meu filho, meu menino a 20 centímetros de concreto de distância de mim. Eu estava ali, o tempo inteiro, e ele achava que eu estava a 2.000 quilômetros com outro homem. Eu gritei nos primeiros meses achando que eles iam ouvir, que algum grito ia atravessar o concreto, o bloco, o piso e chegar no ouvido do meu filho. Não chegou. O porão era isolado demais. O concreto era grosso demais. E com o tempo eu parei de gritar. Parei de tentar. Parei de falar. Porque falar para quem? Para as paredes? Para o balde? Para o escuro? Para o rato? A voz foi embora. Não por decisão. Por falta de uso. A garganta atrofiou. A boca esqueceu como se formavam as palavras. Os lábios pararam de se mexer. Eu abria a boca e saía ar. Um sopro. Nada mais. A voz vai embora quando ninguém escuta, meus queridos.
É a primeira coisa que morre dentro da gente. Antes do corpo, antes da esperança, antes de tudo, morre a voz. Porque voz só existe quando tem alguém para ouvir. Enquanto os anos passavam lá embaixo, eu ouvia fragmentos do mundo lá em cima. Vozes femininas na casa, risadas, música tocando, cheiro de perfume doce que descia pelas frestas da construção até o porão. O Edivaldo tinha arrumado namorada. Eu sentia o perfume de outra mulher na casa que era minha enquanto eu cheirava mofo, balde e desespero. Uma vez, uma única vez em 11 anos, uma das namoradas dele perguntou: Edivaldo, que porta é essa no quintal? Eu ouvi. Ouvi do porão com o ouvido colado na parede. O coração disparou tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Apertei os lábios contra o bloco frio e tentei gritar com tudo que tinha. Saiu um sopro. Um chiado rouco que mal cruzou a parede. Nada. E ele respondeu, com aquela calma que eu conhecia tão bem: É depósito, cheio de rato. Não vai lá, não. Ela não foi. Ninguém nunca foi. 11 anos ao lado de um porão com uma mulher presa dentro, e ninguém nunca abriu aquela porta. E eu cheguei no meu ponto mais escuro. Não o escuro do porão. Eu já estava acostumada com esse. O escuro de dentro. O escuro da alma. O dia em que eu desisti. Desisti de contar riscos na parede. Desisti de dar nome para os ratos. Desisti de encostar a mão no teto imaginando meus filhos caminhando em cima. Desisti de tudo. Deitei no cimento. Fechei os olhos. E pedi para não abrir mais. Pedi para o meu coração parar de bater. Pedi para o ar faltar. Pedi para tudo acabar. Porque viver naquele porão não era viver. Era durar. E eu estava cansada de durar. Mas o coração não parou. Teimoso. Batendo devagar, fraco, mas batendo. E o ar não faltou. E a manhã que eu achava que não ia chegar, chegou. Igual a todas as outras manhãs do porão. Escura, fria, sem forma. Mas chegou. E eu, por alguma teimosia que eu não sei de onde veio, teimosia de maranhense velha, que se recusa a morrer onde mandam, que cerra os dentes e agarra a vida, mesmo quando a vida não quer ser agarrada. Eu abri os olhos no escuro e pensei uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu não vou morrer aqui. Não nesse chão. Não nesse escuro. Eu vou morrer no sol. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu vou sentir o sol na cara antes de fechar os olhos para sempre. E mordi essa ideia com os dentes que sobraram. E não larguei. Não larguei por mais nenhum dia, nenhuma noite, nenhum escuro. Aquela ideia virou minha corrente, mas a minha, não a dele. A corrente que me prendeu à vida quando tudo dentro de mim queria soltar. Janeiro de 2019. Estação das chuvas no Maranhão. Todo janeiro, o rio Grajaú sobe e os bairros baixos alagam. A água invade as ruas de terra, entra nas casas, leva o que pode. O Santa Rita era dos piores. Terreno baixo, sem drenagem, sem infraestrutura. Todo ano, a mesma história. Mas 2019 foi diferente. A chuva não deu trégua. Choveu 4 dias seguidos, sem parar, sem afrouxar. O rio subiu metros acima do normal. E a água veio. Não devagar, não aos poucos. Veio como enxurrada, como parede de lama e força bruta. Eu senti antes de ver. O chão do porão, que sempre foi úmido, ficou molhado de verdade. Depois a água começou a entrar pela fresta debaixo da porta de ferro. Fina primeiro, como um fio. Depois mais grossa. Depois jorrando com pressão. Em 1 hora, a água estava no meu tornozelo. Em 2 horas, no joelho. Fria, escura, suja de lama. Eu achei que ia morrer. Depois de 11 anos naquele porão, depois de tudo que passei, ia morrer afogada. No escuro, sozinha. Sem ninguém no mundo sabendo que eu estava ali. Ia morrer e ninguém ia encontrar. A água ia cobrir o porão, cobrir meu corpo, e quando a enchente baixasse, iam achar um esqueleto acorrentado na parede e ninguém ia saber quem era. Porque para o mundo, Analice Ferreira Gomes tinha ido embora em 2008 com outro homem. Analice não existia mais.
A água subiu para a cintura. Eu levantei. As pernas mal obedeciam, os joelhos travados de artrite, os músculos que mal tinham força para me sustentar. Me encostei na parede. A água subia. A corrente no meu pulso me prendia na parede. Eu puxei. Puxei com os 2 braços, com o pouco de músculo que ainda restava, com uma força que não era do corpo. Era de outro lugar, era da teimosia, era da ideia de morrer no sol que eu agarrei com os dentes anos antes. O parafuso que prendia a corrente na parede estava enferrujado. 11 anos de umidade, de infiltração, de água escorrendo pelo bloco. A ferrugem tinha comido o metal por dentro. Eu puxei de novo. E de novo. E de novo. E o parafuso cedeu. Saiu da parede torto, com um pedaço de concreto grudado. A corrente soltou da parede. Ainda estava presa no meu pulso, mas eu estava livre da parede. A água subiu para o peito. Eu estava na ponta dos pés, a boca quase na água escura, engolindo lama, cuspindo, tentando respirar. E aí o muro caiu. A parede lateral do porão, a parede que dava para o terreno do vizinho, seu Raimundo Nonato, cedeu. A força da água era maior que a resistência do bloco. Os blocos foram saindo um por um, como dentes que caem. Depois, a parede inteira veio abaixo, de uma vez, com um estrondo que eu senti no peito como explosão. A água entrou com violência, me derrubou, me arrastou, me girou como boneca de pano dentro de máquina de lavar. Engoli água, engoli lama, bati em pedaço de bloco, mas junto com a água, junto com a lama, junto com a destruição, veio outra coisa. Luz. Luz cinza de dia chuvoso. Fraca. Opaca, mas luz. Luz de verdade. Luz de fora. Luz do mundo. Eu não via luz há 11 anos. A claridade me atingiu como soco nos olhos. Fechei com força. A dor era física. A retina, atrofiada por anos de escuridão total, não aguentou. Fiquei de olhos fechados na água, agarrada num pedaço de parede caída, com a luz batendo nas minhas pálpebras. E mesmo de olhos fechados, eu via. Via a luz através da pele fina das pálpebras. Via vermelho. Via claridade. Pela primeira vez em 4.015 dias, eu abri a boca para gritar. E saiu um som. Não era palavra, não era nome, não era socorro. Era som puro, rouco, rachado, rasgado, de bicho ferido. Som de 11 anos de silêncio, saindo de uma vez pela garganta enferrujada. Seu Raimundo Nonato, o vizinho, pedreiro aposentado, 67 anos, homem calado que morava ao lado há 30 anos, estava no quintal dele, tentando salvar as coisas da enchente. Água no joelho, chuva no rosto, vento frio. Quando o muro entre os terrenos caiu, ele olhou para o buraco. E viu. Viu o porão aberto pela primeira vez. Viu a água entrando. E viu uma forma no meio da água que ele não entendeu. Uma forma humana. Mas diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. Magra demais para parecer gente viva, de uma cor estranha, cinza, sem vida. Agarrada num bloco de cimento, com uma corrente no pulso. Ele contou depois na delegacia, com a voz tremendo. Eu achei que era assombração. Achei que era defunto boiando, porque aquilo não parecia gente viva. Parecia osso com pele por cima. Não tinha cabelo quase. A pele era da cor do cimento. Os olhos estavam fechados e fundos. Eu pensei, morreu alguém ali e ninguém tirou o corpo. Mas aí a forma se mexeu, abriu a boca, saiu aquele som. Seu Raimundo entrou na água, atravessou o buraco no muro, chegou no porão, chegou perto e viu que era uma mulher, viva, com uma corrente soldada no pulso, num porão embaixo da casa do vizinho dele. Ele me pegou no colo e disse depois que quase chorou quando me levantou. Parecia criança de tão leve. Não pesava 40 quilos. Peguei com um braço só. Os ossos eu sentia através da pele. Me carregou para fora. Me colocou no quintal dele, na chuva, na lama, no mundo. E eu fiz a única coisa que meu corpo sabia fazer naquele momento. A única coisa que sobrou de instinto, de memória, de humanidade.
Virei o rosto para o céu e abri a boca e bebi a chuva, não por sede. Eu tinha engolido água do porão. Por outra coisa. A chuva era de fora. Era do céu. Era do mundo que eu achei que não existia mais. Cada gota que caía na minha cara, cada gota de chuva fria do Maranhão batendo na minha pele cinza, dizia uma coisa só. Repetia uma frase só. A frase que eu mais precisava ouvir. Tu está fora. Tu está fora. Tu está fora. Seu Raimundo me olhou deitada no quintal dele. Mulher de osso com corrente no pulso, bebendo chuva de boca aberta. E fez a única coisa que dava para fazer. Pegou o celular e ligou para o socorro. No hospital, os médicos pararam quando me viram. Pararam de andar. Pararam de falar. Ficaram olhando. Eu pesava 38 quilos. Os ossos apareciam todos. Costelas, clavícula, quadril, coluna. A pele tinha feridas abertas. Fungos, infecções que ficaram sem tratamento por 11 anos. Os pulsos tinham cicatrizes profundas da corrente. Carne viva onde o metal tinha morado. Faltavam 11 dentes. Os que sobraram estavam escuros. Os olhos não aguentavam luz. Fotofobia severa, a retina destruída depois de anos no escuro total. Os músculos das pernas quase não existiam. Atrofia de quem não andou mais que 4 metros por dia em 11 anos. E eu não falava. Os médicos perguntavam meu nome. Eu abria a boca, forçava. A garganta fazia um som rouco, mas não formava palavra. A fonoaudióloga avaliou depois. Atrofia das cordas vocais por desuso prolongado. Eu literalmente tinha desaprendido a falar. A mesma boca que cantou canção de ninar para os meus filhos, que dizia eu te amo, para o marido que me prendeu, que gritava socorro nos primeiros dias de porão, essa boca não conseguia mais fazer palavra nenhuma. A polícia foi chamada. O delegado veio no hospital. Viu a corrente que os enfermeiros tiveram que serrar do meu pulso com ferramenta, porque o elo não abria, era soldado. O delegado olhou para a corrente cerrada, olhou para mim na maca e perguntou: de onde essa mulher veio? Seu Raimundo, que tinha acompanhado na ambulância, disse: do porão da casa do Edivaldo, meu vizinho. A enchente derrubou o muro e ela estava lá dentro. Há quanto tempo? Eu não sei, mas pelo estado dela, anos, muitos anos. Mandaram viaturas na casa do Edivaldo. Ele não estava. Tinha saído durante a enchente como todo mundo do bairro. Encontraram ele às 10 da noite. Num bar, no centro de Grajaú. Bebendo cerveja. Assistindo jogo na televisão. Enquanto eu estava num hospital com 38 quilos e uma corrente cerrada no pulso, o homem que me prendeu por 11 anos estava num bar bebendo cerveja e torcendo para time de futebol. Como se nada estivesse acontecendo. Como se embaixo da casa dele não tivesse 11 anos de crime. Prenderam ele no bar. Ele olhou para os policiais e disse: eu não sei do que vocês estão falando. Quando mostraram a foto do porão, a porta de ferro, a corrente arrancada da parede, o balde, os riscos na parede, ele ficou em silêncio e pediu advogado. A perícia entrou no porão depois que a água baixou. Encontraram tudo. A porta de ferro com 3 cadeados do lado de fora e nenhuma maçaneta por dentro, lisa, sem como abrir. A corrente de 1,80 m de comprimento, elo grosso de aço soldado, parafusada na parede com bucha de concreto. O balde de plástico rachado. O chão de cimento com marcas de anos de uso. A parede com 437 riscos feitos com garfo. 437 dias que eu contei antes de perder a noção de tudo. O colchonete de espuma fina, podre, com fungo. O cobertor cinza rasgado e mofado. Nenhuma janela. Nenhuma lâmpada. Nenhuma ventilação, além de uma fresta de 3 dedos entre a parede e o teto. O perito escreveu no laudo que aquele espaço tinha condições absolutamente incompatíveis com a habitação humana, que era ambiente de confinamento com características de tortura prolongada. Os vizinhos foram ouvidos. Ninguém sabia. 30 anos morando ao lado e ninguém sabia. A namorada do Edivaldo, namorava ele havia 3 anos, dormia na casa dele, cozinhava na casa dele, vivia na casa dele, nunca desconfiou. A 5 metros do cimento onde eu dormia.
a 5 metros de 11 anos de horror. O Tiago soube pela polícia. Ligaram para ele em Goiânia, e as palavras que ele ouviu no telefone mudaram tudo o que ele achava que sabia sobre a vida dele. Senhor Tiago, sua mãe foi encontrada viva. Estava em cárcere privado na residência do seu pai por aproximadamente 11 anos. Tiago depois contou: eu tive que sentar. As pernas sumiram. Eu passei 11 anos com raiva da minha mãe. 11 anos achando que ela tinha me abandonado. Xinguei ela em pensamento todo santo dia. Toda vez que eu via uma mãe com filho na rua, eu pensava: minha mãe não me quis. E ela estava debaixo da casa, embaixo do chão que eu pisava. Embaixo do quarto onde eu dormia, ela estava lá, e eu estava pisando em cima dela. Ele veio para Grajaú no dia seguinte, de ônibus, porque não tinha dinheiro para passagem de avião. Viajou a noite inteira, entrou no hospital de manhã, me viu na cama e não me reconheceu. Ficou parado na porta do quarto olhando e perguntou para a enfermeira: qual é a paciente, Analice? A enfermeira apontou para mim. Ele olhou de novo e disse: essa não é minha mãe. Porque a mãe dele tinha cabelo castanho comprido, rosto cheio, olho vivo, pele morena de sol. A mulher na cama tinha cabelo ralo cinza, rosto de osso, olho fundo, pele cor de cimento. A enfermeira disse: é ela, senhor. Ele veio até a cama, devagar, cada passo pesando 1 tonelada. Me olhou. Eu olhei para ele, para o meu menino, que agora era homem de 33 anos, barbudo, largo, com os olhos do pai, a única coisa do pai que eu amava, aqueles olhos escuros, agora cheios de água. Eu olhei e tentei falar o nome dele. A boca abriu, a garganta forçou, apertou, doeu e saiu, rachado, quase inaudível, mais sopro do que som. A primeira palavra que eu falei em anos. Ti-a-go. Ele desabou, caiu de joelhos do lado da cama, agarrou minha mão, a mão magra de osso com a cicatriz profunda da corrente, e chorou. Chorou como chorava quando era menino de 4 anos e tinha medo de escuro. O filho que passou 11 anos odiando a mãe que achava que tinha abandonado ele, ajoelhado segurando a mão da mãe que estava presa no escuro embaixo dos pés dele por 11 anos. A Letícia veio de Palmas 2 dias depois. Entrou no quarto do hospital e não conseguiu chegar perto. Ficou na porta, tremendo dos pés à cabeça, olhando para mim na cama com os olhos arregalados, a boca aberta, repetindo: não é ela, não é ela, não é ela. Repetindo como se repetir pudesse mudar o que os olhos estavam vendo. Eu estendi a mão para ela, a mão magra, de osso e cicatriz, e ela veio, devagar, cada passo custando um pedaço da alma. Sentou na beira da cama. Pegou minha mão entre as 2 mãos dela, mãos quentes, macias, cheirando perfume, e disse baixo com a voz tremendo: mãe, eu achei que a senhora tinha me abandonado. Eu apertei a mão dela. Era o máximo que eu podia fazer, porque as palavras ainda não tinham voltado todas. Mas o aperto dizia tudo que 11 anos de silêncio não me deixaram dizer. Eu nunca te abandonei, minha filha. Eu nunca te abandonaria. Eu estava ali, o tempo inteiro, embaixo dos seus pés, esperando, amando vocês no escuro, todo dia, todo dia. O julgamento foi em 2020. Durou 3 dias. O Edivaldo se declarou inocente. Disse que eu desci pro porão por vontade própria, que eu tinha problemas mentais, que ele cuidava de mim, cuidava. Com corrente, balde e arroz frio no escuro, cuidava. Esse foi o verbo que ele usou. O júri, 5 mulheres e 2 homens, levou 40 minutos para decidir. Culpado em todas as acusações. 34 anos de prisão. Quando o juiz leu a sentença, eu estava na plateia, entre o Tiago e a Letícia, os 2 segurando minha mão, uma de cada lado. As 3 mãos entrelaçadas como deveriam ter estado nos 11 anos em que foram separadas. O Edivaldo ouviu os 34 anos e olhou para mim. Pela primeira vez em 11 anos, eu olhei de volta. Nos olhos dele, sem medo, sem corrente, sem escuro, de pé, livre, viva.
Ele abaixou o olhar primeiro. Pela primeira vez na vida, ele que abaixou. Fiquei 4 meses no hospital. O corpo precisou reaprender tudo. Comer, andar, falar, existir no mundo. Alimentação por sonda no começo, porque meu estômago tinha encolhido ao longo dos anos e não aceitava comida sólida. Depois veio papinha, como de neném. Depois, sopa rala. Depois, arroz mole. Cada alimento novo era uma batalha. Cada colherada era uma conquista. O corpo tinha desaprendido a comer como tinha desaprendido a falar, como tinha desaprendido a andar, como tinha desaprendido a ser gente. A fala voltou devagar. Semanas de fonoaudiologia todo dia. Primeiro sons, depois sílabas, depois palavras soltas. A primeira frase inteira que eu consegui falar, 3 semanas depois do resgate, foi para a psicóloga do hospital. Ela estava sentada do meu lado, com o caderninho no colo, e perguntou com aquela voz mansa de quem trata gente quebrada: Dona Analice, o que a senhora mais quer agora? Eu olhei para a janela do quarto do hospital. Janela aberta, sol entrando, sol do Maranhão, quente, forte, bruto, impiedoso, batendo na minha pele cinza, esquentando os ossos que ficaram frios por 11 anos, e eu disse, com a voz ainda rachada, mas inteira, cada palavra pesando como pedra de ouro na minha boca: eu quero ficar no sol. Ela me levou para o jardim do hospital, me sentou num banco de madeira debaixo de uma mangueira. No sol, eu fechei os olhos, senti o calor no rosto, na pele dos braços, nas mãos com cicatriz, calor de sol, calor de fora, calor do mundo que eu achei que tinha acabado. E chorei. Chorei sem som, sem palavra, só lágrima descendo pelo rosto magro. Chorei porque o sol existia. Chorei porque eu estava nele. Chorei porque 11 anos sem sol é 11 anos sem saber se o mundo ainda existe ou se morreu junto comigo naquele porão. E o sol estava ali, quente, real, vivo, como eu. Hoje eu moro aqui em Grajaú, nesse apartamento térreo que a prefeitura cedeu pelo programa de proteção. Não consigo morar em andar alto, me dá pânico de confinamento. Não consigo ficar com porta trancada ou janela fechada. Se alguém fecha uma porta perto de mim sem avisar, meu corpo inteiro trava. A respiração para. O suor desce frio. O coração dispara. A psicóloga diz que é gatilho de estresse pós-traumático. Eu digo que é lembrança. Lembrança do porão entrando pelo corpo como enchente. A Sol está aqui do meu lado, deitada na mancha de sol que entra pela janela aberta. Cadela vira-lata caramelo que eu achei na rua em 2020, no primeiro ano depois que saí do hospital. Estava magrinha, suja, com fome, sem ninguém. Igualzinha a mim quando me tiraram daquele porão. Chamei de Sol porque sol é a coisa mais preciosa que existe no mundo e quase ninguém percebe. As pessoas acordam de manhã, o sol está ali, generoso, gratuito, iluminando tudo, e ninguém para agradecer. Mas eu paro. Todo dia. 10 minutinhos com o rosto virado para a janela, olhos fechados, sentindo o calor. Minha oração, meu ritual, meu jeito de dizer que estou viva. O Tiago vem me visitar todo mês. Dirige de Goiânia até aqui. São muitas horas de estrada, mas ele vem, sem falta. E traz os filhos. Eu tenho 2 netos que não sabia que existiam quando estava no porão. O Lucas, de 7 anos, e a pequena Helena, de 4. Quando o Lucas me chama de vó, eu choro. Toda vez, sem exceção. Porque vó é palavra de gente que tem família. E eu achei que ia morrer sem família nenhuma, no chão de um porão, sem nome, sem voz, sem ninguém. A Letícia mora em Palmas, mas liga todo dia. Toda noite, às 9 horas em ponto. O telefone toca e eu já sei que é ela antes de olhar. Mãe, tá tudo bem? Tô bem, minha filha. A senhora comeu? Comi. Comeu o quê? Arroz, feijão, um pedacinho de frango. A senhora tá com as janelas abertas? Tô. Todas. Todas, minha filha. Então, tá bom. Boa noite, mãe. Te amo. Te amo. Toda noite. Sem falta. Sem exceção.
Ela está compensando 11 anos de te amo, que não disse porque achava que eu tinha ido embora. E eu estou compensando 11 anos de te amo, que não pude dizer porque não tinha voz. Minha vida hoje é simples, meus queridos. E a simplicidade é o meu tesouro. Acordo cedo, abro as 3 janelas, fico no sol. Tomo meu cafezinho com bolacha de maisena. Pinto meus panos de prato. Flor de hibisco, borboleta amarela, passarinho azul, tudo que tem cor, tudo que tem vida, tudo que o porão não tinha. Almoço assistindo novela na televisão. 11 anos sem ver televisão, sem saber o que aconteceu no mundo, sem saber que presidente mudou, que jogador aposentou, que música nova apareceu. Quando saí, o mundo tinha mudado e eu tinha parado no tempo. De tarde, sento na calçada com a sol deitada no meu pé e fico olhando o movimento da rua. Gente passando, moto buzinando, criança correndo, vendedor de picolé gritando, cachorro latindo. Barulho, barulho do mundo, o som mais bonito que existe. Porque no porão, o único som era o meu coração batendo. E tinha dia que eu achava que ia parar. E tinha dia que eu queria que parasse. Mas não parou. Teimoso. E agora eu estou aqui, no sol, com janela aberta, com cachorra caramelo do lado, com filho que visita e filha que liga toda noite. E isso basta. Depois de 4.015 dias no escuro, sol e janela aberta é tudo que eu preciso para ser feliz. Quando alguém me pergunta como foi ficar 11 anos presa num porão, eu não sei responder. Não sei porque 11 anos é grande demais para caber em palavras. Mas eu sei explicar um dia. Um dia lá dentro é assim. Tu acorda e não sabe se é dia ou noite. Abre os olhos e vê escuro. Estica o braço e bate na parede. Estica o outro e bate na outra parede. Levanta e bate a cabeça no teto. Tu está num caixão de cimento. Viva, respirando. Mas num caixão. Agora multiplica esse dia por 4.015 e talvez vocês comecem a entender. Meus queridos, minhas queridas, eu estou contando essa história aqui hoje não para vocês sentirem pena de mim. Eu não quero pena. Pena não abre cadeado. Pena não quebra corrente. Pena não derruba muro. Eu estou contando porque o silêncio é o melhor amigo do monstro. Enquanto ninguém falava, enquanto ninguém perguntava, enquanto todo mundo aceitava a mentira de que a mulher foi embora com outro homem, o monstro viveu em paz. Dormiu tranquilo, comeu bem, foi na igreja, cantou o hino, deu bom dia no ônibus, viveu a vida dele inteira em cima do meu corpo preso no escuro. Se vocês conhecem uma mulher que sumiu, que foi embora, que ninguém vê mais, que parou de aparecer, que os vizinhos dizem acho que fugiu, perguntem. Perguntem de verdade. Não aceitem a primeira resposta. Vão na casa, batam na porta, insistam. Porque às vezes a pessoa não foi embora. Às vezes a pessoa está perto, mais perto do que vocês imaginam. Às vezes está a 20 centímetros de concreto de distância dos filhos. E o único som que consegue fazer é o de um coração batendo que ninguém escuta. O Edivaldo era gente boa. Era motorista respeitado, cristão convertido, vizinho simpático que emprestava ferramenta e ajudava a empurrar carro na lama. E debaixo da casa dele tinha uma mulher acorrentada há 11 anos. A maldade de verdade não usa placa na testa. Não veste fantasia de vilão. Veste farda de motorista, sorriso de bom dia e voz mansa de quem pede bênção na porta da igreja. Eu aprendi muita coisa no porão. Aprendi que o corpo aguenta muito mais do que a gente imagina. Aguenta fome, aguenta frio, aguenta dor, aguenta escuro. Aprendi que a voz morre quando ninguém escuta, mas renasce quando alguém finalmente ouve. Aprendi que o tempo não existe no escuro. Ele derrete, ele some, ele vira uma massa sem forma que esmaga devagar. Mas a coisa mais importante que eu aprendi é esta. A coisa mais valiosa do mundo não é ouro, não é casa, não é carro, não é dinheiro. É luz, é o sol na cara de manhã, é o vento entrando pela janela, é o barulho da rua lá fora, é poder abrir uma porta quando quiser. É saber que se eu gritar, alguém vai ouvir.
11 anos sem isso me ensinaram que liberdade não é o que a gente conquista. É o que a gente não pode deixar ninguém roubar. Porque quando roubam, roubam tudo. Roubam o sol, roubam a voz, roubam o nome, roubam a cor da pele, roubam os dentes, roubam os anos, roubam os filhos, roubam a gente inteira. Se você ou alguém que você conhece está vivendo presa, não precisa ser num porão de cimento, meus queridos. Pode ser presa num casamento que sufoca, presa num medo que paralisa, presa numa mentira que controla, presa numa situação que tira a voz e apaga a luz. Saiba que em qualquer lugar do mundo existem pessoas prontas para ajudar. Busque ajuda na sua comunidade, na sua igreja, nas autoridades da sua região. Em todo o país, em toda cidade, existe alguém que pode estender a mão. Ninguém deveria viver trancado. Ninguém, em nenhum lugar, por nenhum motivo. Eu passei 11 anos sem voz, sem sol, sem nome, sem gente. Eu dormia em cimento enquanto o mundo girava sem mim. E hoje eu estou aqui, pintando flor de hibisco em pano de prato, tomando sol na janela com a sol deitada no meu pé, ouvindo o barulho da rua, que é a música mais bonita que existe, falando para vocês, viva, livre, com voz, com cor, com nome, Analice, Analice Ferreira Gomes, de Grajaú, Maranhão. Mulher que passou 11 anos no escuro e agora não larga a tinta vermelha porque vermelho é a cor mais viva que existe e vida é tudo que o porão tentou tirar de mim. Meus queridos, minhas queridas, essa vovó aqui quer pedir uma última coisa para vocês. Se essa história tocou o coração de vocês, se entrou por dentro e mexeu com alguma coisa aí dentro do peito, eu preciso que vocês façam uma coisa por mim agora. Se inscreve nesse canal. Agora. Agora mesmo, nesse segundo. Aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho para receber toda a história nova que vier. Dá um like forte nesse vídeo, tão forte quanto a enchente que derrubou o muro do meu porão. Porque cada like empurra essa história para mais gente. E mais gente ouvindo significa mais olhos abertos, mais perguntas feitas, mais portas vigiadas. E agora, nos comentários, eu quero que vocês escrevam uma palavrinha só para mim. Uma palavra que vocês já sabem qual é. Escreve sol. Só isso. Sol. Com letras grandes, bonitas, cheias de luz. Para eu saber que vocês ficaram até o fim. Para eu saber que a minha história saiu daquele porão e chegou em alguém. Faz isso agora. Não espera nem mais um minuto. Faz por essa vovó que esperou 11 anos para falar. E se vocês conhecem alguém que precisa ouvir essa história, manda esse vídeo. Manda pelo celular, manda pessoalmente, manda do jeito que for. Porque às vezes, uma história é a enchente que alguém precisa para derrubar o muro da sua prisão. E se uma pessoa, uma só, reconhecer os sinais por causa do que eu contei aqui, já valeu cada lágrima, cada palavra, cada segundo que eu gastei abrindo essa ferida. Essa história que vocês ouviram não é entretenimento, não é novela, não é ficção. É o que acontece por trás de portas fechadas, por trás de muros altos, por trás de sorrisos bonitos de homens que todo mundo chama de gente boa. Eu não abro essa ferida para ganhar curtida. Eu abro porque enquanto eu estava no porão, ninguém abriu a boca por mim. Ninguém perguntou, ninguém desconfiou. O silêncio me prendeu tanto quanto a corrente. Então agora eu falo. Falo por mim. Falo por toda mulher que está trancada em algum lugar nesse momento, sem voz e sem luz. Falo porque a palavra é a chave que nenhum cadeado segura, e o silêncio é o cúmplice que toda maldade precisa para sobreviver. Um beijo no coração de cada um de vocês, da Analice, de Grajaú, Maranhão. Mulher que passou 4.015 dias no escuro e agora pinta flores vermelhas em pano branco. Porque flor é cor, e cor é tudo que o escuro não tem. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por ficarem até o fim. E lembrem-se, meus queridos, abram as janelas. Todas. Sempre. Porque janela aberta é liberdade. E liberdade é a coisa mais bonita do mundo.